Por que os samaritanos eram tão odiados? A história por trás do conflito bíblico. Olá, amantes das histórias bíblicas. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, mergulhamos em um tema intrigante que ecoa pelas páginas das Escrituras. Por que os samaritanos eram tão odiados? Este é um capítulo fascinante e repleto de significados, revelando as complexidades dos relacionamentos entre os povos na antiguidade. Antes de começarmos essa jornada de descoberta, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo que preparamos para você. Agora, vamos desvendar os mistérios por trás da rejeição aos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Você já ouviu falar dos samaritanos? Eles eram um povo visto com grande desprezo pelos judeus e muitas vezes evitados até mesmo por estrangeiros. Mas qual era a origem desse ódio? O que levou os samaritanos a serem tão rejeitados pela sociedade da época? O termo bom samaritano é frequentemente utilizado para descrever alguém que pratica o bem, mas poucos conhecem a verdadeira identidade dos samaritanos na Bíblia. Eles eram um grupo que habitava a região de Israel após a conquista assíria e continuaram existindo até os tempos de Jesus, e em menor número até os dias de hoje. A Bíblia relata diversas histórias sobre os samaritanos, e o ódio entre eles e os judeus é uma questão recorrente nos evangelhos. Para compreender essa origem, precisamos voltar ao período dos reis de Israel, a origem dos samaritanos. Após o governo do rei Salomão, seu filho Roboão tomou decisões imprudentes que levaram à corrupção e ao pecado em todo o reino. Como consequência, Deus anunciou que Israel seria conquistado por outras nações. O reino do norte, especialmente, foi marcado por governantes perversos. Em 722 a.C., os assírios conquistaram essa região, deportando muitos israelitas para a Assíria. No entanto, alguns permaneceram na terra e se casaram com estrangeiros. Os descendentes dessa mistura de israelitas com gentios ficaram conhecidos como samaritanos. Mais tarde, em 586 a.C., o Reino do Sul, Judá, caiu diante do Império Babilônico. Jerusalém foi destruída, incluindo seu templo e seus muros. Quando os judeus retornaram do exílio babilônico para reconstruir a cidade, os samaritanos se opuseram ativamente à reconstrução. Esse conflito, registrado nos livros de Esdras e Neemias, marcou o início de uma inimizade duradoura. Por que os judeus desprezavam os samaritanos? Durante o tempo de Jesus, Samaria estava localizada entre a Galileia, ao norte, e a Judéia, ao sul. Para os judeus, os samaritanos eram desprezados por diversos motivos. 1. Eram considerados impuros, vistos como uma mistura de israelitas espiritualmente corrompidos e estrangeiros pagãos. 2. Criaram uma religião própria. Tinham seu próprio centro de adoração no Monte Gerizim e seguiam uma versão alterada da Torá, rejeitando os escritos dos profetas e as tradições judaicas. 3. Se opuseram à reconstrução de Jerusalém. Quando os judeus voltaram do exílio babilônico, os samaritanos dificultaram suas obras, aumentando ainda mais a tensão. 4. Se consideravam os verdadeiros herdeiros da fé israelita, enquanto rejeitavam o templo de Jerusalém e a autoridade dos sacerdotes levitas. Para os judeus, os samaritanos eram piores do que os gentios, pois eram vistos como um povo que havia corrompido a verdadeira religião. Essas diferenças teológicas e históricas geraram um conflito profundo e duradouro. A parábola do bom samaritano. Jesus frequentemente ensinava por meio de parábolas, e uma das mais conhecidas é a parábola do bom samaritano. Lucas 10, 25 a 37. Certa vez, um especialista na lei perguntou a Jesus: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu com outra pergunta: O que está escrito na lei? O homem respondeu corretamente: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, alma, força e entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Mas querendo justificar-se, ele perguntou: Quem é o meu próximo? Então, Jesus contou a parábola. Um homem foi atacado por ladrões e deixado à beira da morte. Um sacerdote e um levita passaram por ele, mas não o ajudaram. Porém, um samaritano, movido por compaixão, cuidou das suas feridas, levou-o para uma hospedaria e pagou todas as suas despesas. Ao final, Jesus perguntou: Quem foi o verdadeiro próximo do homem ferido? O especialista na lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele.
Então Jesus concluiu: vá e faça o mesmo. Aqui, Jesus quebrou barreiras culturais e religiosas, usando um samaritano, alguém desprezado pelos judeus, como exemplo de amor e compaixão verdadeira. Jesus e a mulher samaritana. Outra história marcante é a do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço. João 4, versículo 1 a 42. Jesus, quebrando as normas sociais da época, conversou com ela e lhe ofereceu água viva, revelando-se como o Messias. Essa conversa transformou a vida da mulher e de muitos outros samaritanos, mostrando que o Evangelho é para todos. A mensagem de Jesus para o mundo. Jesus demonstrou que ninguém está excluído do amor de Deus. Ele não rejeitou os samaritanos, pelo contrário, mostrou que a verdadeira adoração não depende de um local físico, mas sim de um relacionamento sincero com Deus. Após a ressurreição de Cristo, o Evangelho se espalhou até Samaria, trazendo esperança e salvação para aquele povo que por séculos havia sido rejeitado. Lição para nossos dias. A história dos samaritanos nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Todos, independentemente de sua origem, podem encontrar redenção por meio de Cristo. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar aprendendo sobre as histórias da Bíblia, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares, se inscrever no canal. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.